Som. Graça e paz. Bom dia, igreja. Bom dia a você que nos visita também. Sinta-se amado aqui, fique à vontade entre nós. Que bom que você veio adorar a Deus junto conosco. Amém? Abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Enquanto você está abrindo, eu queria reforçar dois avisos. Os avisos estão sendo passados no telão, né? E eu gostaria de reforçar dois deles. O primeiro deles é que amanhã, irmãos, quando? Amanhã, nós teremos a nossa sala de cura. Tem sido uma grande bênção na vida da igreja, na vida das pessoas que têm vindo para cá. Doentes no corpo, na alma, com marcas, com feridas, pessoas precisando de consolo. E nós temos vivido um tempo de milagres, não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom e usa a vida daquele que se dispõe. Amém? Então você está convidado, você que está passando por lutas físicas, emocionais, qualquer que seja a área da sua vida, você está convidado a vir para cá amanhã, para a sala de cura. Convide alguém, teu vizinho, parente, alguém que está com problema e fala, vamos para um lugar de adoração, Deus habita naquele lugar, Deus está presente lá e você vai receber algo dele nesta noite. Amém? Que será amanhã. Então amanhã às 20 horas, chega antes, hein? 7 e pouquinho, já para dar o seu nome e garantir que você seja atendido nas salas. E se der um número muito grande de pessoas, ninguém sai daqui sem oração, sem atenção. Porque as pessoas ficam aqui dentro aguardando serem chamadas e nós estaremos aqui dentro também orando com as pessoas, independentemente se ela vai ser chamada na sala de cura ou não. Amém? E o outro aviso rapidamente é sobre o batismo. O batismo é uma das ordenanças do Senhor Jesus. Amém? Você que ainda não foi às águas, é uma ordenança dele. Aquele que crer e for batizado será salvo. Se você crê, por que você não se batiza? Qual que é a dificuldade? Dê o seu nome no quiosque, para quem estiver lá, olha, quero dar o meu nome para o batismo. E aí nós vamos passar informações. A partir do momento que você dá o nome lá e o contato, nós vamos montar um grupo e você vai receber informações. Você não vai ser obrigado a batizar, né? Nada com Deus que seja obrigado funciona, não é verdade? Então dê o seu nome, participe do batismo. Se conhece alguém, pede para essa pessoa dar o nome. Amém? Bom, eram esses dois avisos, e lembrando que a igreja tem um aplicativo agora, irmãos, maravilhoso. Você vai ter esses avisos, todos os outros avisos, informações, estudos, pregações, todas no aplicativo da igreja. Você pode ser da igreja ou não, você que está vendo pela internet, né, acompanhando esse culto, pode baixar lá o aplicativo da Igreja Resgate, e você vai ter todas as informações. Amém? Glória a Deus. Achou Lucas 19? Coloque-se de ler a palavra. Lucas capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1. Estamos juntos? Diz assim a santa palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Leia comigo o versículo 5 novamente. Vamos lá? Todos juntos. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa,
pois me convém ficar hoje em tua casa. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Paizinho, nós te louvamos por estar aqui reunidos em teu nome. Entramos na tua presença pelo novo caminho que o teu Filho abriu para nós através do sangue precioso, Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, nosso Senhor. E queremos agora ouvir a tua voz por meio do teu Espírito que habita em nós. A tua palavra, Senhor, nunca envelhece, a tua palavra é preciosa, que ela venha agora nos nutrir, que ela venha nos edificar, que ela venha salvar, que ela venha cumprir o teu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Nunca na vida eu dediquei um sermão. Esse aqui eu quero dedicar. Deixa eu ver se eles estão aqui. Então lá, casal Schuff. Surpresa, hein? Vou dedicar para os meus amigos presbíteros amados, Carlos e Cibele Schuff. E a Débora também, vai? Não vai nem entender, né? Mas vamos falar da Débora. Falar deles sem falar da pequena Débora não existe mais, né? Por quê? Ele vai entender já por que eu vou dedicar a eles. Irmãos, eu estou ministrando no ITR o curso, né? A disciplina de soteriologia, que é a doutrina da salvação. E um dos pontos é o chamado eficaz na vida da pessoa. É um momento marcante onde ela tem a iniciação da sua vida cristã, onde ela sai do mundo, sai do inferno para onde ela estava caminhando, ouve o chamado e agora passa a fazer parte do reino de Deus. Sai do reino das trevas e vai para o reino da luz, né? E por que eu quero dedicar a eles? Porque eu leio muito, né? Quando eu estou ministrando, principalmente no ITR, gosto de ler os prós e os contras, né? O que a gente ensina e aprender mais e mais e mais. E eu encontrei na verdade um achado, né? De um homem chamado Charles Spurgeon, entendeu agora, Schuff, Cibele? Quando nós fizemos junto a história da igreja, eles ficaram encarregados por apresentar um trabalho sobre esse homem de Deus aqui, Charles Spurgeon. E ele foi um grande pregador da palavra de Deus. E esse sermão que o Senhor me deu, está baseado no sermão deste homem aqui. Só que eu acho que ele pregou 3 horas, porque dá um livro quase. É impressionante, naquela época era diferente. Que época, pastor, que o senhor está falando? Charles Haddon Spurgeon nasceu em 1834. Quem estava junto lá? Nenhum de nós. 1834. E ele faleceu em 1892. Ele nasceu na Inglaterra e morreu na França. Com 15 anos ele se converteu ao cristianismo. Com 16 anos ele prega o seu primeiro sermão. Com 17 anos ele é pastor de uma igreja. Com 21 anos ele prega esse sermão aqui, que é o de número 73. Que homem de Deus. Ele tinha tanta facilidade, Deus o usava tanto nos púlpitos, que ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, né? O último dos puritanos. Lindo, a história dele é muito linda, um grande homem de Deus. E eu então, lendo essas 8, 10 páginas dele, falei, puxa vida, ardeu no meu coração. Até conversei na classe, né, de teologia, falei, vou ministrar isso na próxima vez que, se for da vontade do Senhor, né, esse tema aqui. Tá bom? Muito bem. Hoje nós recebemos em vida muitos chamados, muitos chamados. Você já foi chamado para ser padrinho de casamento, você já foi chamado depois de prestar um vestibular, olha que delícia, né? Que chamado gostoso, você passou e foi chamado. Eu tenho um sobrinho que foi chamado depois de 3 anos, que ele havia prestado um concurso, ele nem lembrava mais do concurso, ele tinha ficado longe. Ele foi chamado para trabalhar na Unesp depois de... Ele nem lembrava mais. Tio, me chegou um chamado lá. Tio, acha que eu vou? Já estou com outro emprego. Ele está na Unesp até hoje. Glória a Deus, um chamado gostoso. Também somos chamados para velório, né? Para participar de coisas tristes. Somos chamados para participar de algo corrupto, algo ilegal, sim ou não? Nos convidam para tantas coisas. E para alguns chamados nós dizemos sim, para outros tantos nós dizemos não. Muito bem, aqui nós estamos vendo Jesus chamar um homem chamado Zaqueu. Eu penso que talvez o que tenha levado Zaqueu a querer saber, ver e conhecer Jesus, o Messias, talvez foi a curiosidade.
E a curiosidade, muitas vezes, ela é uma grande aliada da graça. Quem sabe tem alguém aqui hoje que veio por curiosidade. O que será que está acontecendo lá na Igreja Resgate, aos domingos de manhã? Vou lá ver. Eu ouvi algumas coisas. Quem sabe tem alguém que veio por curiosidade aqui. Mas você está no lugar certo, assim como Zaqueu estava no lugar certo. Só que Zaqueu tinha dificuldades, duas pelo menos. A multidão na Bíblia, né, nos Evangelhos, normalmente representa um empecilho para as pessoas se achegarem até Jesus. Né? Nesse caso também era para Zaqueu. E ainda por cima ele era pequenininho. Então ele montou uma estratégia: vou subir, vou correr na frente, vou subir nesta árvore, o sicômoro, e dali de cima eu vou ver. E sabe, irmãos, ele ia tentar descobrir quem era Jesus. Não ia ninguém tocando trombeta na frente, anunciando Jesus. Não tinha algo físico diferente. Jesus era um judeu comum na sua fisionomia. Então ele ia tentar descobrir, de alguma forma, quem era Jesus. Ele estava interessado em descobrir, né? Chega um momento que as pessoas precisam descobrir quem é Jesus para preencher um vazio. E Zaqueu tinha tudo. Nós vamos falar um pouquinho disso. Tudo que o mundo pode oferecer, tudo que a riqueza pode oferecer. Nós vimos que ele era rico, né? Mas tinha um vazio dentro de si. Eu separei uma foto. Pode colocar aí, por favor. Quem está lá? O Daniel me ajudando. Glória a Deus. Muito bem. Esse é o nosso tema hoje. Um chamado irresistível. Nós lemos no Evangelho que Jesus fala assim para Zaqueu: Zaqueu, desce daí que eu preciso ir, versículo 5, né? Que eu preciso ir até a tua casa hoje. Me recebe lá. Sabe, eu fico pensando, o que levou este homem a obedecer prontamente o chamado de Jesus? Prontamente. Ele não ficou pensando: ai, será que eu vou? Desço ou não desço? Já matei minha curiosidade. Olha, está até falando comigo, já sei quem é Jesus. Quem sabe aqui hoje tem gente assim, né? Deus está chamando para algo diferente, para salvação até. Você fala: já sei quem é Jesus, morreu na cruz, conheço a história dele, né? Mas algo na voz de Jesus, no chamado de Jesus, que nós chamamos de chamado eficaz, tem algo diferente ali, um poder sobrenatural de convencimento, que é irresistível. E quando Zaqueu ouviu a voz deste homem, Jesus, famoso, que estava colocando o mundo de cabeça para baixo, revirando as coisas, os conceitos, mexendo com tudo, ele não resistiu. A Bíblia diz que ele desceu imediatamente, foi para casa receber Jesus. Eu creio que há algo sobrenatural, eu creio, até porque eu recebi esse chamado um dia, e há algo sobrenatural, não dá para explicar com palavras. Quando você recebe o chamado divino de Jesus Cristo, para chegar até Ele, é irresistível, Então, o que havia nesse chamado? Eu queria passar aqui algumas características desse chamado, para você analisar a sua vida, fortalecer a tua fé, e quem sabe, se você vier aqui por curiosidade e nem sabe o que é ser salvo, é o chamado na tua vida hoje, para sair das trevas e participar do mundo da luz. E a primeira característica, pode passar, Daniel, obrigado, é que é um chamado gracioso. Olha lá o versículo 5, né? Olha, ele diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olhando para cima, interessante, né? Eu vejo aí, irmãos, um mover da graça. A graça sempre é sobrenatural, mas é sobrenatural. Porque quando eu vejo Deus, pela Bíblia, né, nós sabemos que Ele se inclina de alto a baixo para nos olhar, nós, meros mortais, feitos à imagem e semelhança dEle, isso já é misericórdia e graça. Porque nós pecamos e resolvemos nos afastar de Deus. Essa é a verdade. Então, quando Ele se inclina do alto, porque Ele é soberano, Ele está acima, os seus pensamentos são maiores e mais elevados que os nossos. E Ele olha para baixo para me ver, eu falo: está certinho. Ele é muito maior que eu devo olhar para cima para ver quem é Deus, porque Ele é maior do que eu. Mas aqui eu vejo uma graça, uma misericórdia elevada à potência, sei lá, 1000, 1 milhão. Porque o Salvador ele olha para cima, para graça alcançar alguém que se julgava acima.
alguém que se julgava acima. Essa graça é maravilhosa, essa graça, por que eu enxergo essa graça na vida de Zaqueu? Quem era Zaqueu? Publicano, cobrador de impostos, ele era judeu, normalmente os publicanos eram judeus, geralmente, da raça dos judeus então, que era odiado pela sua raça, porque eles trabalhavam para os romanos, cobrando impostos, enriquecendo de maneira até indevida, muitas vezes roubando para ter mais e mais e mais. Ele era uma pessoa odiada, morava em Jericó, uma cidade que havia recebido até uma maldição lá na época de Josué, capítulo 6, verso 26, né? Destruiu, maldito que reconstruir, aí alguém vai e reconstrói o Iel, né? Iel com H, vai reconstruir lá em Reis, e acontece exatamente a maldição, morre o filho mais velho, morre o filho mais novo, ele estava num lugar difícil, cidade das palmeiras. Se nós olhássemos bem para Zaqueu, ele seria o último candidato naquela cidade a ser alvo da graça de Deus. Mas vem a boa notícia para mim e para você, a graça não faz acepção, distinção de pessoas. O Senhor Jesus termina o texto dizendo assim, quem precisa de médico é o que está doente, não é o são, não é o são. E Zaqueu pode ter percebido o quanto ele era doente, naquele dia, e ele precisava de médico. Ele precisava de remédio. A graça não faz distinção de pessoas. Então esse é um chamado gracioso. Tem uma segunda característica, é um chamado pessoal. Deus não salva, todo mundo salva. Cada um tem que dizer, sim, Senhor. O Senhor chama você pelo nome, Isaías fala. O Senhor nos chama pelo nome. Zaqueu, eu acredito, eu já fui criança, eu nasci na roça, eu nasci no mato, eu nasci num sítio, eu vivi em cima de árvore. A Bíblia não conta, mas eu entro na história e eu vejo Zaqueu e mais um punhado de gente em cima das árvores, principalmente molecada, garotos. Se eu fosse daquela época, eu ia estar em cima da árvore para ver Jesus passar, você não tenha dúvida. Então a minha imaginação me faz pensar que Zaqueu não estava sozinho em cima da árvore. A Bíblia fala só de Zaqueu. Mas, além de Zaqueu em cima das árvores e, na minha imaginação, alguns garotos, como eu, se estivesse lá, tinha uma multidão. E Jesus não fala assim, multidão. Jesus te chamou pelo nome. É um chamado pessoal, irresistível, quando ele vem do alto, quando ele vem do trono de Deus. Foi assim com Maria, quando Jesus já estava ressurreto ali na frente do túmulo. Ela vai, Rabone, ele chama Maria pelo nome. Rabone, que quer dizer mestre. Ele chama cada um individualmente. Quando ele chama os primeiros discípulos, apóstolos, né? Pedro, André, Tiago, João, ele chama cada um pelo nome e fala assim, vem e segue-me. Olha o chamado. E eles, sem entender nada, largam as redes, os pais, os parentes, e vão seguir Jesus. Porque o chamado é pessoal e ele é irresistível. Porque veio de alguém que tem poder, e que é bom, e tem algo bom para aquele que ele chama. Sabe, Jesus não te chama para algo ruim, ele te chama porque ele te ama, porque você foi escolhido para habitar o céu, é por isso que ele te chama, é por isso que ele já te chamou, e quem sabe está chamando alguém aqui hoje. Venha para mim, venha para mim. Muito bem, então é um chamado pessoal. Quando o Espírito Santo vem, irmãos, a um homem, a uma mulher, a uma adolescente, a uma criança, chamando, ele não fica arranhando a periferia, ele vai no mais profundo da alma, do coração, ele penetra e ele convence de forma amorosa, vem filho, vem filha, você é minha, você é meu e eu tenho algo lindo para entregar para você. Lindo, é um chamado pessoal. Tem uma terceira característica, vamos lá, é um chamado urgente. Versículo 5, fica lá olhando o versículo 5, sempre, nós não vamos sair dele, né, lá, ó. Ele diz assim, está meio escuro para mim aqui, eu vou ler no meu texto. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, diz, Zaqueu, desce depressa. É um chamado que urge, é um chamado que fala assim, eu tenho pressa, filho, eu tenho pressa, filha, antes que você caminhe para o inferno, venha para mim. Este é o seu tempo. Este é o seu tempo. Muitos, acredite, você
você vai acreditar porque, primeiro, porque eu não ia mentir para você aqui. Segundo, porque você vive isso no seu dia a dia. Muitos, quando você fala para vir para Jesus, e Deus usa a nossa boca, viu? Deus usa a minha boca, a sua boca, para chamar pessoas para o Evangelho, para Jesus. Muitos dizem não. Hoje não. Muitos vêm aqui falando meio lugar, amém o louvor, amém a palavra, amém tudo. Missões, eu estava chorando ali que eu não sabia se conseguia subir aqui. Quando eu olhei os sonhos daquelas crianças. E que nós temos responsabilidade sobre isso. Não vou falar mais, senão não prego mais, né? Não dá para, bispo, eu sou muito emotivo, né? Me envolvo muito emocionalmente. Bom, muitos dizem não, gostaram, admiraram, quando precisam de ajuda te procuram, mas não querem. Muitos recusam. Há um chamado, vou ter que mudar o quê? Está tão bom assim, será que eu vou ter que largar isso na minha vida? Por enquanto eu não quero. É um chamado pessoal, mas muitos recusam. Mas o chamado é urgente. O escritor de Hebreus, você não precisa abrir, lá em Hebreus 3, ele fala assim, Hebreus 3, versículo 7, o 8, o 12 e o 13, ele fala, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do povo de Israel lá no deserto. É hoje, o Espírito Santo se apressa em salvar. A salvação de um pecador, o fato de tirar ele do inferno, do lugar de dor, de sofrimento e trazer para o céu, é um assunto importante para o Senhor. Ele dá importância, o Senhor Jesus veio para isso, para salvar. Ele veio para dar a sua vida em resgate, olha o nosso chamado. E este é o ano que nós estamos dizendo, recebemos de Deus uma palavra, onde nós dizemos que é o ano de receber pedras na nossa coroa, principalmente, não é só desse meio, né, mas principalmente levando salvação às pessoas que estão à nossa volta. Olha que oportunidade de você levar essa palavra, simples, uma palavra maravilhosa, pegando o exemplo de um homem que talvez fosse o que menos merecia lá. A graça não vê mérito, a graça chama, se torna irresistível, é pessoal e é urgente, hoje, amanhã não, amanhã pode ser tarde demais, não deixe para amanhã, quando Deus te chama hoje, não deixe para amanhã. Tem uma outra característica, vamos lá, é um chamado a humilhar-se, desce, a graça não tem problema nenhuma em olhar para cima, para chamar algum orgulhoso, alguém que está dependendo de si, das suas decisões, alguém que de repente se machucou, sei lá, na vida, dentro da igreja, principalmente, fala assim, eu vou cuidar da minha vida sozinho, eu não preciso de ninguém, e no fundo ele fala que conta com Deus, mas não conta, ela conta com as suas forças, com as suas obras. Eu achava que eu ia para o céu, irmãos, porque eu nunca fazia o mal, quando eu fazia era sem querer, as minhas obras iam me abrir um lugar no céu, eu confiava em quem? Em Deus? E eu conhecia Jesus, intelectualmente, eu sabia quem Ele era, eu sabia da história de Jesus, mas eu ia para o inferno. Conhecer não basta, tem que ouvir o chamado e declarar, eu quero, Senhor, o Senhor está me chamando, eu quero. Então é um chamado a humilhar-se. Quando eu me humilho, eu desço da árvore, eu desço da minha prepotência, eu desço da minha arrogância, eu falo assim, eu não consigo, Deus, eu preciso do Senhor. Estou falando de salvação, mas vale para qualquer área da vida, onde eu me julgo capaz e independente, autossuficiente. Desça da sua autossuficiência, desça dos galhos que estão segurando você enroscado aí em cima, venha para baixo, olhe para Deus de baixo para cima, isto é o correto, e a misericórdia e a graça vem te atingir, e você será completamente transformado. Sabe, irmãos, eu vejo muitos ministros do Evangelho, fazendo um chamado em nome de Jesus Cristo, para as pessoas se converterem a Cristo, mas na verdade elas não estão chamando a pessoa a descer do seu trono, para deixar Cristo ocupar o trono, e ela ser
ali controlada por Ele. Elas estão chamando as pessoas para subirem. Como se Jesus Cristo precisasse das pessoas. Como se Ele fosse um pobre coitado que precisa da gente. O chamado é: desce do teu orgulho, quebra a tua cerviz, Ele é Deus e Ele te ama. Humilhe-se na presença de Deus e Ele vos exaltará, Tiago diz. Pedro reforça, né? Humilhai-vos sob a potente mão de Deus e em tempo oportuno Ele vai exaltar você. Ele vai colocar você em honra. Confia nele. O chamado é: você precisa de Jesus. Humilhe-se. Deus exalta os humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Humilhe-se, é um chamado a humilhar-se. Zaqueu desce. Mas também tem uma outra característica. É um chamado cheio de ternura, cheio de afeto. É um chamado para desfrutar de uma intimidade com Ele, para participar da família dele. Olha o que ele diz. Desce, Zaqueu, desce depressa, olha como é urgente. Pois me convém ficar hoje, olha como é urgente, em tua casa. Que delícia receber Jesus na minha casa. Na minha? Não, pastor, ele não pode entrar lá, está contaminada, só se ele não for na sala ele não pode ir, ou então no banheiro é um lugar de muita iniquidade na minha vida, ele não pode entrar lá não, no meu escritório jamais, se ele abrir o meu computador ou o meu celular, é nesta casa que ele quer entrar, tanto que ele foi na casa do maioral dos publicanos, é nesta casa que ele quer entrar. É na casa que está doente espiritualmente para ser curado, para ser sarado. Então, é um chamado cheio de afeto. É um chamado cheio de intimidade, de doçura. Eu preciso entrar na tua casa. Você abre as portas para que eu possa entrar? Lembra de Apocalipse 3, 20? Eu estou à porta e bato. Ouça a voz dele. Abre a porta e ele entra e vai cear. Então, ele chama para ter intimidade comigo e com você. E olha, não se espante, porque quando as pessoas no seu trabalho, no seu convívio, da sua família, dos seus amigos do lazer, todos que te conhecem, virem que você está vindo para a igreja, a sua vida está sendo mudada, porque você ouviu não o chamado de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, você ouviu o chamado de Jesus, e esse chamado é eficaz porque ele é irresistível, ninguém resiste à voz dele, ninguém resiste quando ele chama eficazmente. Muitos resistem porque ouviram só com seus ouvidos naturais, não foi um chamado eficaz, e acabam se afastando, né? Mas as pessoas à sua volta vão falar assim: epa, na casa dele, Jesus agora entra na casa de pecador, foi o que eles fizeram com Zaqueu, ele vai comer com pecadores. Quem é aquela pessoa, quem é aquele Zaqueu, quem é aquele Marcelo, quem é aquela Maria Alice, pensa que são? Jesus com eles? Ah, está de brincadeira comigo, não está não, não pode ser, eu conheço eles. Tem uma vida promíscua, uma vida toda no pecado, não estão nem aí com nada, pisa nos outros, são orgulhosos, bate na esposa, briga em casa com o filho, com a filha, não respeita o marido. Jesus vai entrar nessa casa? É nesta casa que ele precisa entrar, que ele quer entrar, É nesta casa, para desfrutar de intimidade. Jesus não diz assim, porque as pessoas murmuravam mesmo, mas ele não diz assim, não irei e permanecerei na entrada olhando a sua casa. Entenda a casa, é você, é o seu caráter, é quem você é. Eu não vou ficar, abre a janela, só que eu vou espiar aqui de fora, viu? Deixa eu ver como é que estão as coisas aí dentro. Ele quer entrar em mim, em você. Ele quer habitar permanentemente em mim, em você e nunca mais sair. Ele quer estabelecer uma comunhão de pai e filho. Ele quer estabelecer uma comunhão de amigos. Uma comunhão, ele vai sentar, ele vai comer junto. Isso fala de comunhão. É diferente, o pensamento não é, ele vai só dar uma passadinha rápida e sair. Não,
ele vai entrar e ficar, para ter intimidade. Muito bem, pode dar um glória a Deus aí? Ele já está na sua casa? Como está a sua casa hoje? Que a gente às vezes esconde um pouco Jesus, né, num cantinho, Espírito Santo, deixa eu tomar conta de novo da minha casa. E aí vira uma bagunça. Muito bem, Jesus quer ir à tua casa. Não importa o que os seus vizinhos vão dizer. Não importa o que as pessoas vão falar. Recebe Ele. Ele diz, eu quero ir à tua casa. E como nós cantamos uma música, e mudar tudo de lugar. Eu quero revirar tudo e colocar ordem, paz, alegria, tudo na sua vida, santidade. Eu vou arrumar a tua vida. Tem mais uma característica, que é a sexta já, hein? Está perdendo a conta aí? Não, né? É a sexta característica, vamos lá. É um chamado permanente, já até falei aqui. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Eu não vou entrar, fazer uma visitinha rápida e sair. Eu vou ficar na tua casa. Mas ele entrou, comeu, ele saiu da casa de Zaqueu. Irmãos, nós estamos falando espiritualmente. Da casa de Zaqueu, ele nunca mais saiu. Da casa de Zaqueu, ele entrou para nunca mais sair. Casa de Zaqueu. Não é tijolo. Não é disso que nós estamos falando. Ele não vai fazer um passeio rápido e logo deixar você. Você deixa ele entrar? Ele está te chamando. Já deixou? Deixa ele tomar conta. Ele sabe o que é melhor para você. Ele nunca vai sair da sua vida. Mas eu não estou enxergando mais Jesus dentro da minha casa. Pare para uma autoanálise. Venha buscar oração. Venha confessar. Venha deixar o mal, venha contar coisas, Deus vai revelar, como é que anda a tua vida. Ele está com você. Talvez você esteja com umas escamas nos olhos, esteja com os ouvidos, com os tampões nas orelhas, não está ouvindo mais a voz dele, mas Ele está com você. Como você sabe disso, pastor? Porque a palavra dele é perfeita e não muda, Ele cumpre, nunca vos deixarei. Uma vez que Ele entrou na tua vida, Ele prometeu que estaria com você até a eternidade, para sempre. Nunca vos deixarei, jamais vos desampararei. E eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu para aqueles que são dele. Você é dele, amém? Ele está com você. Mas não estou sentindo. Então, examine-se. Ore, busque ajuda, porque Ele está com você. Zaqueu, desce depressa. Eu não vim fazer uma visita rápida, eu vim para ficar na tua casa, eu vim para arrumar as coisas, eu vim para tirar tudo do lugar que está tudo errado, eu vim fazer aqui um rebuliço. Pode até doer você deixar isso, deixar aquilo, mas vai ser tão bom, você vai ter uma vida tão cheia de paz, você vai ter algo preenchido dentro de você que você nunca experimentou, e você vai para o céu no final das contas. E eu vou preparar um lugar para vocês, e volto para buscar vocês. E Zaqueu foi, irmãos, ficar. Não serei mais um estranho, ou apenas um conhecido teu. Eu serei o Senhor da tua vida, se você me deixar entrar na tua casa. Eu vou ficar ali para ajudá-lo, para governar a tua casa. Eu vou ser o Senhor, você não vai ser mais o Senhor. Desce, quebra o teu orgulho. Eu vou ser o seu Senhor. E como Senhor eu te chamo de amigo, ele diz para os seus discípulos. Seu Senhor e seu amigo. 24 horas estarei contigo. Tem ainda uma outra característica, que é a de número 7. Um chamado necessário. Zaqueu, desce depressa. Me convém ficar... Esse é o chamado eficaz. Esse é o chamado eficaz. Há uma necessidade de Cristo entrar na vida de Zaqueu. Como se explica isso? Não se explica, é graça. É graça, não tem como explicar graça, irmãos. Houve uma necessidade de Cristo entrar na minha vida e eu não entendo isso até hoje. Por que que houve essa necessidade? Porque eu sei que não é por minha causa. Eu sei que não houve uma necessidade só porque eu ia para o inferno.
Houve uma necessidade divina de entrar na minha vida e falar assim: você é meu, vem, sai daí, vem para cá. E essa voz se torna irresistível, se tornou na minha vida e na sua vida. Há uma necessidade do divino em entrar na vida de Zaqueu. Tem algumas versões da Bíblia que falam assim, Zaqueu, desce depressa, porque é necessário que eu vá na tua casa hoje. Por que, Senhor, é necessário? Porque a graça me faz ter essa necessidade de entrar na tua casa, Zaqueu. E Zaqueu ficou pensando, irmãos, será que ele foi só por curiosidade lá? Puxa, vai passar aqui em Jericó, está entrando na cidade, você viu o versículo 1, né? Entrando em Jericó, e Zaqueu então corre, eu preciso saber quem é esse, que eu já ouvi falar tanto dele, quero ver quem ele é. Talvez curiosidade. E nessa simples curiosidade, daí surgiu uma vida completamente transformada pela graça, pelo poder, pelo chamado eficaz daquele que chama, não daquele que é chamado. Daquele que chama, há poder no chamado divino, irresistível. Ele opera todas as coisas, Ele muda a nossa alma. Ele vem para que amanhã, se eu estava acostumado a ir em tal lugar de pecado, e as pessoas me convidam, eu não vou mais. Vão me encontrar agora de joelhos dobrados, orando a esse meu Senhor. Vão me encontrar uma pessoa diferente, bem diferente, muito diferente. Porque esse chamado se tornou necessário. Ele me chamou, Ele não olhou para a minha pequenez. Não sei porquê, também não olhou para a sua. Mas Ele veio para ficar conosco eternamente. E tem uma outra característica. Vamos lá, é a última. É um chamado eficaz. Estou falando disso o tempo todo, né? Olha lá, vou ler o versículo 5 inteirinho de novo com você. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, que graça, que misericórdia. Antes que Zaqueu pudesse ver quem era Jesus, Jesus viu quem era Zaqueu. Deixa eu te dizer algo. Esse é o chamado eficaz. Talvez você pense que um dia você caiu a sua ficha e você falou assim: eu decidi, eu vou olhar para Cristo agora. Antes, amém, glória a Deus por isso, você decidiu olhar para Cristo. Antes dessa decisão sua, Ele já olhou para você primeiro. O amor dele atraiu você primeiro, antes de você olhar para ele. Zaqueu foi surpreendido ali por Jesus, porque ele subiu para olhar de cima quem era Jesus. Jesus olha para cima e fala assim: você é o Zaqueu, né? Desce que eu vou na tua casa. Você é o José, você é a Maria, você é o João. Desce, eu vou na tua casa hoje. E quando a graça decide entrar na tua casa, não tem como você resistir. Glória a Deus por isso. Porque se tivesse, nós resistiríamos. A nossa carne não quer a graça, a nossa carne não quer nada que venha dos céus, a nossa carne quer coisas do mundo, quer coisas do inferno, porque são prazerosas para esse corpo mortal. Versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém, você viu que cada palavrinha tem um significado lindo aí? Ficar na tua casa. Deixa eu ter intimidade contigo. Hoje é urgente. Hoje é urgente. Muito bem. Esse chamado eficaz, como nós sabemos que ele foi eficaz na vida de Zaqueu? Alguém pode me ajudar? Como continuou a vida de Zaqueu depois de Jesus? É o antes e o depois, né? Como era a vida de Zaqueu? Odiado por todos. Acho que até ele odiava ele mesmo. Eu acho. Eu conheço muitas pessoas que eu olho que não são felizes, que quando usurpam do certo poder que tem, é um meio de demonstrar o quanto ele é infeliz consigo mesmo. Quanto ele é infeliz. Agora, Zaqueu, olha os frutos. Vai comigo no versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, tem tanta gente lá fora que não está gostando que o Senhor está aqui dentro. Não, ele não falou isso. Ele estava tendo comunhão com
com Deus, ele sabia que ele ia arrumar tudo depois lá fora, tudo. Então ele diz assim, verso 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele estava indo além do que a lei mandava restituir, porque aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais. Esse é o fruto daquele que ouviu o chamado eficaz, a voz do Espírito Santo de Deus. O seu fruto começa a ser outro, a vida dele mostra que foi um chamado eficaz, que ele não está enganado, que ele é um filho de Deus. Não tem como mentir para a sociedade, para Deus, fingindo. Até para a sociedade, por um certo tempo a gente consegue enganar, mas a gente não consegue mentir para nós mesmos, nem para Deus. Então houve uma mudança de caráter, houve uma mudança de atitude. Você consegue imaginar Zaqueu batendo na porta de alguém, que num dia anterior, ele foi lá cobrar, foi com guardas ao seu lado, com medo. Agora ele bate e fala assim, ó, Tó, é teu. Se não for suficiente, fala comigo que eu dou mais. Tem aqui 4 vezes mais. Eu te roubei. Eu sou uma nova pessoa. Você já imaginou, Zaqueu, quantas portas ele foi bater, ou na praça, chamando as pessoas e devolver? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Zaqueu foi dormir naquela noite muito mais pobre do que ele acordou durante a manhã, ou da situação que ele estava em cima da árvore. Muito mais pobre de bens materiais, coisas que a traça e a ferrugem corroem, mas ele foi dormir tão rico naquela noite, uma riqueza que ele não sabia o que era, uma riqueza espiritual. Ele foi dormir outra pessoa, ele acordou outra pessoa, ele permaneceu outra pessoa, dando frutos, porque a graça chamou, porque o chamado foi irresistível na vida dele. Que coisa, né? Ele foi dormir muito mais pobre e muito mais rico, e uma riqueza nos céus, tesouros onde traça nem ferrugem corroem. Glória a Deus, essa tem que ser a minha e a sua vida, e eu sei que é, em nome de Jesus. Fecha a sua Bíblia. Que bom que você veio aqui hoje. Adorar a Deus, ouvir sobre missões. Hoje é o culto missionário, né? Bem propícia a palavra para um culto missionário, né? Eu achei que foi bem propícia a palavra para um culto missionário. Você que está acompanhando aí, né, pela internet também. Que bom que você está acompanhando esta palavra. No meio da multidão, sempre, vamos comparar assim, vamos fazer aqui um comparativo, né? Uma multidão de pessoas, como se fosse um monte de cinzas, mesclada com um monte de limalha de ferro ou limalha de aço. E se esta palavra que você está ouvindo hoje tem o apoio, o amparo da graça divina, ela atrai, mas ela não atrai cinzas. Se ela é um ímã, se essa mensagem tem a graça divina, e eu sei que ela tem, e há uma multidão onde há um monte de carvão, poeira, e há uma multidão, no meio delas também tem limalhas de ferro, que são salvos e não salvos. Se essa mensagem arde no teu coração, você é uma limalha de ferro, você foi atraído por esta palavra que veio do trono de Deus, você é salvo. Você, como Zaqueu, Jesus quer entrar na tua vida e transformar. E é hoje, não é amanhã, não é amanhã. Ah, mas eu já sou uma limalha, já fui atraído pela palavra de Deus, já sou salvo. Que essa palavra te fortaleça, para você levar isso adiante para outras pessoas. Não viva no seu egoísmo, já sou salvo, tá bom. Minha família já é toda salva, já tá bom. Não tá bom nada, vamos encher o céu de pessoas, de salvos. O apóstolo Paulo uma vez foi sair de onde ele estava ministrando, não lembro a cidade, não lembro se foi Éfeso, não me lembro. E o Espírito Santo fala, Paulo, fica mais um tempo aqui, eu tenho muita limalha aqui, eu tenho muito povo aqui ainda. Fica pregando, Paulo, e ele ficou lá 1 ano e meio pregando a palavra e levando a salvação.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem aqui hoje algum Zaqueu que está ouvindo essa palavra, esse chamado do alto, pela primeira vez, nunca recebeu Jesus na sua casa, não sabe direito o que é isso? Se tiver, e essa palavra está ardendo no teu coração, saiba que Ele está te chamando. Se tiver alguém, levante as suas mãos. Não sei, olhando daqui parece que todo mundo é meio conhecido aqui, né? Tem alguém nesta manhã que fala assim, puxa vida, foi para mim, eu quero deixar Jesus tomar conta da minha vida. Eu ouvi esse chamado gracioso, pessoal, foi comigo, é individual na minha vida, é urgente, não posso deixar para mais tarde, não é para depois do almoço, é para me humilhar, sim, então me humilharei diante do Senhor, me humilharei, é afetuoso, é para ter intimidade com Ele, eu quero receber desse afeto, eu não dou conta mais da minha vida, é permanente, é para sempre, Senhor, é para sempre, é necessário, eu não falei isso aquela hora, não é necessário por causa de Deus, Ele continuará sendo Deus, é necessário por causa de mim e de você, é necessário por causa de nós. Tem alguém nessa condição? É eficaz esse chamado na sua vida? Se não é, coloque-se de pé, vamos orar então. Glória a Deus, não estou vendo ninguém, né? Me ajuda a olhar aí, gente. Não? Glória a Deus, todos somos salvos, glória a Deus. Eu queria orar com você, em cima desta palavra. Depois, se você precisar de oração, você venha aqui para frente, amém? Feche os teus olhos. Senhor, eu sei, e nós sabemos como teus filhos, que a tua palavra é perfeita. Senhor, essa palavra foi ministrada de uma outra forma, é óbvio, mas a essência está aqui, em 1800 e alguma coisa, Pai. E ela é ministrada em 2022, ela é a mesma, ela não muda, porque o Senhor é o Deus que não muda. Que palavra poderosa, Senhor, nós te exaltamos por causa da tua palavra, porque ela é viva. Então, já que estamos aqui reunidos como salvos, como teus filhos, como Zaqueus novos, Zaqueus que entregaram tudo e que estão dispostos a dar frutos, a devolver aquilo que se porventura roubamos no passado, a ter a vida consertada, nós queremos te adorar, porque o Senhor um dia chamou e nós não resistimos ao teu chamado. Cada um de nós que aqui está te adora, cada um daqui que está aqui, Senhor, de nós, como tua igreja, te louvamos por esse chamado eficaz da nossa vida, porque nós reconhecemos que pelas nossas boas obras, pelo nosso orgulho, nós nunca chegaríamos a Ti, o céu nunca se abriria, os céus nunca se abririam para nós. Bendito é o Teu nome, Senhor, obrigado por esta palavra, que ela não pare em nós, que ela se estenda através da nossa vida, Senhor, como foi através da vida desse reverendo Charles Spurgeon, um grande homem do Senhor, que viveu tão pouco, morreu com 57 anos, mas fez tanto pelo Senhor, e agora é a nossa vez, eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus, enche-nos do Teu poder, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pela Tua senda reta, pelo Teu caminho perfeito, abençoa-nos, Senhor, nesse dia, e que nós possamos levar esta Tua palavra, linda, perfeita, maravilhosa, um chamado irresistível. Usa a nossa boca, usa a nossa vida, o nosso dia a dia, para que as pessoas sintam esse chamado, até mesmo sem que nós precisemos falar dele, que elas desejem pertencer ao Senhor, através da nossa vida, de verem quem nós somos, como nós agimos, santos, ó Senhor, não soberbos, não orgulhosos, pessoas que temem o Seu nome. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Aplauda o Senhor por essa palavra. Eu quero orar mais uma vez com você. Glória a Deus. Se é para Ele, aplauda mais forte. Que palavra linda, Senhor.